Meus amigos, bom dia. Meu nome é José Ricardo, eu sou procurador de contas junto ao TCM-RJ e vou tentar dar uma forcinha para vocês aí a convite do professor Silvio Sandi na matéria Direito Empresarial para o concurso de vocês, que é o Cefaz 2018, está aí na tela. A organizadora banca é Sebrasp, a antiga CESP, e eles tinham por hábito fazer as questões de certo e errado, então a gente teve alguma dificuldade de encontrar as questões nos moldes do edital de vocês, que são com várias alternativas, A, B, C, D, E. Não obstante, a gente conseguiu fazer um apanhado de questões aqui interessante. Eu acho que vai ser bem interessante para a gente, bem legal para a gente brincar aí nessa véspera do concurso aí. De acordo com o edital de vocês, os temas são 1. Empresário, caracterização, inscrição, capacidade. 2. Eireli ou Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Deixa eu sair daqui da frente para vocês poderem ver. 3. Sociedade empresária simples, sociedade não personificada, sociedade personificada, espécies. 4. Lei das SA. 5. Estabelecimentos. 6. Escrituração. 7. Liquidação da sociedade, transformação, incorporação, fusão, cisão. 8. Órgãos sociais. 9. Desconsideração da PJ. 10. Sociedades coligadas, consórcio, EPP e ME. 11. Sociedade nacional. 12. Contratos. 13. Títulos de crédito. 14. Falência. E, finalmente, 15. Comércio eletrônico. Certo? Então, vamos lá, sem muitas delongas, vamos direto para a nossa primeira questão. Está aqui. Questão 1. Câmara dos Deputados, Analista Legislativo 2014. No que se refere às regras gerais de direito de empresa, julgue o seguinte item. O conceito de empresário previsto no Código Civil engloba todas as pessoas físicas e jurídicas que exercem qualquer atividade econômica organizada. Como você pode ver aí, o problema me parece estar aqui. Qualquer, Qualquer, nunca, sempre. Dificilmente a legislação vai usar esse tipo de observação. Você tem que tomar muito cuidado na hora que estiver diante de uma questão dessa, assim, porque raramente a legislação vai usar esse tipo de afirmação. Então veja, se você pega lá o artigo 966, o caput, o parágrafo 1 do Código Civil, o que você vai encontrar? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então vejam que não é qualquer atividade econômica organizada que torna o sujeito empresário. É qualquer atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E o parágrafo único também afasta, não deixa se tornar empresário, não considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concursos auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Bom, dito isso, respondida a questão, vamos para a nossa próxima questão. Questão 2. Concurso recente. A Agência Brasileira de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência 2018. No que concerne aos requisitos, impedimentos e deveres do empresário, aos atos de comércio e aos contratos de empresa, julgue o item subsecutivo. Deixa eu sair da frente. Situação hipotética. João, empresário e proprietário de uma loja de roupas, sofreu um acidente vascular cerebral, razão por que foi decretada a sua incapacidade civil. Assertiva. Nessa situação, João poderá continuar na empresa assistido ou representado pelos seus pais mediante autorização judicial. Onde é que você vai encontrar essa resposta? Artigo 974, parágrafos 1º e 3º, inciso 3º do Código Civil. Vamos ver. Artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, está aqui, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Nos casos desse artigo, precederá a autorização judicial. Após o exame das circunstâncias, o risco da empresa, bem como da conveniência em continuá-la. E, finalmente, lá no parágrafo 3º, 3, o RPEM, no caso aqui as juntas comerciais, normalmente, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolvam sócio incapaz, desde que atingido de forma conjunta os seguintes pressupostos. 3. Um sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Certo? É isso. Questão 3. TRF da Primeira Região 2017.
Julgue o item a seguir considerando o entendimento legal e doutrinário acerca da figura do empresário e das pessoas jurídicas. O empresário, para iniciar suas atividades formalmente, deve se inscrever no registro público de empresas mercantis. Tranquila questão. Artigo 967. Deixa eu sair da frente aqui para você ver o artigo todo. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade. Há uma discussão, não é o caso de entrar aqui agora, se esse registro seria constitutivo ou declaratório. Mas fiquem sabendo que existe essa discussão. Dito isso, questão número 4. Vamos lá. Aqui. Deixa eu entrar aqui para falar com vocês. Primeira questão aí de diversas alternativas, né? Defensoria Pública de Alagoas, Defensor Público 2017. Assinale a opção que apresenta a denominação dada à pessoa capaz, ordenada ao exercício profissional de atividade economicamente organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Letra A, Sociedade Anônima. Letra B, Sociedade Limitada. Letra C, Empresa. Letra D, Empreendedor. Letra E, Empresário. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Vamos sair daqui para a gente poder analisar as respostas. Bom, a letra A vai falar o que é a sociedade, está falando de sociedade anônima. Esse conceito você vai encontrar lá no artigo 1º da Lei das SA, repetido no artigo 1088 do Código Civil. Artigo 1º. A companhia, sociedade anônima, terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. E o artigo 1088, na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscreveram ou adquiriram. Na letra B, o artigo 1052 do Código Civil, falando de sociedade limitada. Na sociedade limitada, a personalidade de cada sócio, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A letra C fala de empresa. Vamos voltar aqui para a gente poder visualizar. Vou pegar aqui. Pronto. A letra C fala de empresa. E o que é a empresa? Empresa é a atividade economicamente organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. É justamente a modificação que foi feita no Código Civil de 2012 em relação ao Código Comercial Vetusto, o Código Comercial da época do Império, é justamente essa. O Código Imperial usava atos de comércio para caracterizar o comerciante. O Código Civil de 2002 passou a utilizar o conceito de empresa, tá certo? Mas o conceito de empresa não se confunde com o conceito de empresário. Empresa é a atividade, empresário é uma pessoa. Na alternativa D, temos a figura do empreendedor. Empreendedor sequer é conceito jurídico. Empreendedor é aquele que empreende. Empreendedor é todo aquele que faz alguma coisa, que empreende alguma iniciativa. Não necessariamente econômica, pode ser ou pode não ser. E, finalmente, na letra E, você vai encontrar a resposta certa, artigo 966 do Código Civil. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços. Tranquilo? Até aqui, como é que estamos? Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, só entrar em contato, a gente está sempre à disposição aí. Questão número 5. Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, Procurador do Estado. Vamos sair daqui para vocês poderem ver a totalidade das assertivas. Com relação ao empresário e aos prepostos, assinale a opção correta de acordo com a legislação pertinente. Letra A. A inscrição do empresário na junta comercial é requisito para sua caracterização. Letra B. A lei prevê cobrança de multa do incapaz que exercer diretamente a atividade própria de empresário. Letra C. O gerente de empresa poderá delegar poderes de representação, uma vez que as prerrogativas a ele conferidas, embora pessoais, são transferidas. Letra D. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante terceiros pelos atos culposos. E letra E. O empresário casado pode alienar os bens imóveis que integram o patrimônio da empresa sem outorga conjugal, a famosa outorga uxória. Então vamos tentar analisar aqui as assertivas para a gente tentar encontrar a nossa respostinha aqui. Letra A. A letra A, você vai encontrar a resposta dela no enunciado 199 lá do Conselho da Justiça Federal. Tá? Para quem não conhece, o Conselho da Justiça Federal é o órgão afeto ao STJ, é um órgão vinculado ao STJ que administra
toda a Justiça Federal. E ele tem um aspecto também doutrinário que ele convoca essas jornadas, esses encontros de direito civil, direito comercial e de outros ramos do direito, para tentar dar uma interpretação mais condizente com a realidade acerca dos dispositivos de diversas legislações que eventualmente adentram o ordenamento brasileiro. E do direito civil já houveram diversas jornadas, e vira e mexe eles estão soltando algum tipo de enunciado acerca de vários temas do direito civil, do direito empresarial, justamente para assim uniformizar a interpretação desse direito. E aí vão ter o enunciado 199 dizendo que a inscrição do empresário ou sociedade empresária é de requisito delineador de sua regularidade e não de sua caracterização. Certo? Então, para o CJF, a inscrição do empresário é elemento de regularidade e não de caracterização. Tanto assim que alguém pode organizar atividade empresária, pode organizar empresa, atividade voltada para a circulação de bens e serviços, produção e circulação de bens e serviços, e não ter a caracterização de empresário, não ter a sua inscrição como empresário, e o que você vai ter é um empresário irregular. Certo? Letra B, artigo 973 do Código Civil. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Claro, é decorrência da própria letra A. Se o empresário pode ser empresário sem o registro, né, sem a sua inscrição no registro de empresas mercantis, está claro que se ele exercer dessa forma, vai responder pelas obrigações. Letra C, artigos 1169 e 1172 do Código Civil. 1169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos substitutos pelas obrigações por ele contraídas. E no 1172, considera o gerente o preposto permanente no exercício da empresa, ou na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência. Vamos voltar aqui para a gente poder ver o restante das alternativas. Aqui. Letra D. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante o terceiro pelos atos culposos. Vamos voltar aqui. 1177, parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante o preponente pelos atos culposos e perante o terceiro, solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. E, finalmente, na letra E, o artigo 978 afirma que o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. O que significa dizer que a nossa resposta encontra-se aqui na letra E. Perfeito? E isso, na verdade, é uma decorrência da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica tem um patrimônio imobiliário qualquer, e, de outra ponta, se essa pessoa jurídica tem seu patrimônio, deixa eu entrar aqui para falar com vocês. Se essa pessoa jurídica tem patrimônio imobiliário e se essa pessoa jurídica, de outra ponta, tem autonomia patrimonial, é fácil entender que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da pessoa física. Então, vamos poder até pegar o exemplo do Zé Ricardo aqui. Digamos que eu fosse sócio-gerente de uma sociedade qualquer, uma sociedade por cota de responsabilidade limitada. Sou sócio de uma responsabilidade limitada que tem por objetivo a administração de imóveis e tem lá um patrimônio imobiliário. Esses imóveis da pessoa jurídica eles podem ser alienados independentemente da minha esposa autorizar ou deixar de autorizar a venda desses imóveis. E por quê? Porque o patrimônio da pessoa jurídica lá não se confunde com o patrimônio conjunto do Zé Ricardo e da esposa dele, que são casados por regime de comunhão parcial de bens. Tranquilo? Até aqui, tudo em paz? Se estiver, ótimo. Não estando, só entrar em contato, a gente tira as dúvidas. Vamos partir para a próxima questão. Vamos lá. Vamos trazer aqui a tela a próxima questão. Sexta questão. Certo e errado novamente, TRF da primeira região técnico-judiciária. No que se refere às pessoas jurídicas, julgue o item que se segue. As empresas individuais de responsabilidade limitada são exemplo de pessoa jurídica de direito privado.
Quem são as empresas individuais de responsabilidade limitada? Vamos sair daqui da tela aqui. Quem são essas pessoas? São as famosas EIRELIs ou EIRELIs. Até hoje ainda não consegui me decidir acerca de qual a pronúncia correta. Tá? Mas o que é isso? É uma modalidade de pessoa jurídica onde há apenas uma pessoa. É como se você imaginasse algo que é até bastante peculiar ao direito brasileiro, que é como se você imaginasse uma sociedade limitada, mas com apenas um sócio, certo? Que é algo que normalmente o direito empresarial, o direito societário não admitia, tá certo? O direito societário não admitia, não existia a possibilidade de sociedade unipessoal no direito brasileiro. Certo? Tanto que você vai encontrar no Código Civil diversos dispositivos determinando que a unipessoalidade subsequente, né, superveniente, como se chama, a unipessoalidade superveniente das sociedades limitadas, vai gerar a obrigação do empresário, o sócio que restou, de procurar um novo sócio. Mas, para a nossa questão aqui, o que a gente precisa saber? Que lá no artigo 44 do Código Civil, você vai encontrar aqui, são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, para a prova, o que você tem que lembrar é que as EIRELIs ou EIRELIs são pessoas jurídicas de direito privado. Tranquilo? Sigamos. Questão 7. Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. No que concerne ao direito empresarial em sentido amplo, vamos entrar aqui na tela. No que concerne ao direito empresarial em sentido amplo, julgue o item a seguir. Pessoa física pode exercer a atividade como empresário individual, que é a figura jurídica normatizada como sociedade individual de responsabilidade limitada. Reparem aqui que a tentativa do examinador é de criar uma confusão na sua cabeça, né? Porque a figura EIRELI ou EIRELI, a própria sigla deixa claro que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada, EIRELI ou EIRELI, e não sociedade individual de responsabilidade limitada. Se você parar para pensar, você não precisa nem dos artigos do código que eu estou apontando aí para você como guia para a sua resposta, né? Você não precisa nem do 980A e 981 para responder essa pergunta. Basta ir pelo significado das palavras. Uma sociedade pressupõe pelo menos 2 membros. Então você jamais poderia ter uma sociedade unipessoal, né? O código caracterizou a EIRELI como uma pessoa que tem a sua responsabilidade civil ilimitada ex lege, e não como uma sociedade individual. Isso não é possível. Então você vai ter que necessariamente responder que está errado. Empresário individual não se confunde com EIRELI ou com EIRELI. Tá certo? Está aí a legislação. Deixa eu sair da frente para você poder ver. Artigo 980A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E 981. Celebra um contrato de sociedade às pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si do resultado. Então, reparem vocês aqui justamente o que eu estou dizendo. Olha, a EIRELI é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital. O contrato de sociedade exige pessoas no plural, tá certo? E, por fim, o enunciado 469 do CJF, que ajuda também aí na argumentação. A empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI ou EIRELI, não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado. Tranquilo? Pessoal, vamos lá, vamos seguir aqui, perseverem, viu? Quem me aturar até o final certamente passará. Vamos lá, essa questão aqui é boa, viu? Vamos entrar aqui na tela para a gente começar a ver. Tribunal de Justiça do Sergipe, titular de Serviços e Notas de Registro 2014. Com relação à EIRELI, às sociedades empresárias e aos atos pertinentes às juntas comerciais, assinale a opção correta à luz da legislação pertinente ao direito empresarial. Letra A. Caso um dos dois sócios de uma sociedade venha a falecer e o outro não consiga encontrar outros sócios nos 180 dias seguintes ao óbito, o sócio remanescente não terá opção a não ser dissolver a sociedade por falta da pluralidade de sócios. Letra B. Para efeitos burocráticos e tributários, como no caso do Simples Nacional,
A Eireli ou Eireli não pode ser tida como microempresa. Letra C. Qualquer pessoa, sem precisar justificar interesse, tem direito de consultar os registros de uma junta comercial e requerer a expedição de certidões mediante pagamento do preço devido. Vamos sair aqui. Letra D. A constituição de sucursal deve ser averbada no registro público de empresas mercantis em que for inscrita a sede da empresa, que dispensa nova inscrição no local do estabelecimento secundário. E letra E. O nome empresarial de uma Eireli ou Eireli pode ser formado pela firma da empresa, seguido pela expressão Eireli, mas o uso da denominação social na formação desse nome é vedado por lei. Vamos analisar. Vamos analisar aqui. Esse é aquele tipo de questão que você talvez tenha que ler uma vez ou duas vezes para poder pescar todas as consequências, todas as ramificações dos enunciados. Então vamos analisar. Em relação à letra A, você vai encontrar aqui no 1033.4 e parágrafo 1 do Código Civil o seguinte: dissolve-se a sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Tá? Que mais? Além disso, você vai encontrar no parágrafo único que não se aplica o disposto no inciso 4, caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira no RPEN, no registro público, na junta, a transformação do registro de sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado no que couber o disposto em 1113 a 1115 desse Código. Então, qual é a exceção que você tem aí à vedação da unipessoalidade superveniente? Existem duas formas do empresário resolver isso aí. Ou ele busca um novo sócio, ou ele encontra um novo sócio. Deixa eu me colocar na tela aqui para a gente poder conversar. Ou ele encontra um novo sócio, tá certo? Para adquirir as cotas do sócio que saiu da sociedade, né, que veio a falecer e tudo mais. Ou ele pode pedir a transformação do registro para empresário individual, que é uma coisa, vejam, isso aqui, empresário individual, é diferente, vamos colocar aqui, será que eu consigo? Diferente, ficou muito bom não, mas vocês estão me entendendo, né? Diferente de empresa individual de responsabilidade limitada. O que acontece hoje é que você pode ter, tá certo? Você pode ter a modificação do tipo societário, da forma societária, nessas hipóteses. O código autoriza, certo? Vamos sair daqui para a gente poder continuar vendo. Letra B. É o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Para os efeitos dessa lei complementar, consideram-se ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a simples, a Eireli e o empresário, que se refere ao artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados no RPEN ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. Certo? Na letra D, já estou dando a dica aqui de quem é que deve ser a alternativa certa, tá certo? Na letra D, a gente vai lá no 969 caput do Código Civil. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público, ou seja, de outra junta, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Em relação à letra E, 980-A, parágrafo 1º do Código Civil, que diz assim: o nome empresarial, parágrafo 1º, o nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão Eireli ou Eireli, como queiram, após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. E, finalmente, vamos retornar aqui para a gente ver a alternativa certa. Então, vamos voltar aqui rapidamente. Qualquer pessoa, sem precisar justificar interesse, tem direito de consultar os registros de uma junta comercial e requerer a expedição de certidões mediante o pagamento do preço devido. Aonde é que isso está escrito? Onde é que a gente vai encontrar isso aí? Vamos voltar aqui e vamos ver. Artigo 29 da Lei 8.934/94. Então, reparem vocês que o direito empresarial aqui, esse examinador aqui, ele foi, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar a expressão maldoso, não, talvez, né? Talvez maldoso, né? Foi na Lei de Registros Comerciais, Lei 8.934/94, para dizer justamente isso aqui. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido. Tá certo? Então, a alternativa certa é a letra C. Vamos lá, mais uma questão aqui. Vamos dar seguimento à nossa missão aqui, à nossa brincadeira.
Questão 9. Câmara dos Deputados, Analista Legislativo, 2014. Acerca das formas de organização societária dos títulos de crédito, julgue o item subsequente. O fato de haver previsão no ordenamento jurídico de empresa individual de responsabilidade limitada não extingue a possibilidade de um empresário individual, pessoa física, exercer a empresa em seu próprio nome, assumindo todo o risco da atividade. Olha, essa questão ela é bastante interessante. Por quê? Porque ela chama a atenção para um detalhe muito sensível, muito sutil do direito civil e do direito empresarial, que é a autonomia patrimonial e a possibilidade de limitação da responsabilidade civil. Porque o que a questão está perguntando aí? A existência da figura da Eireli ou da Eireli no direito brasileiro afasta a possibilidade do empresário, da existência do empresário individual, vamos dizer assim, a moda antiga, como ele era caracterizado antes da existência da figura da Eireli, ou a responsabilização, a limitação da responsabilidade é uma opção posta em favor do empresário. E você vai ter que responder que está certo. Tá? O fato de existir a Eireli ou Eireli, tá, é sempre uma opção posta em favor do empresário. É um favor legal, que consiste na possibilidade de você limitar a responsabilidade daquele empresário ao capital social, né, ao capital social incutido naquela Eireli ali, tá certo? O que não quer dizer, não há nenhum impedimento, tá, que ele possa exercer a atividade empresarial dele como empresário individual, tá certo? Como empresário individual e com responsabilidade nesse aspecto ilimitada, ou seja, a eventual responsabilização dele perante consumidores, terceiros, contratantes, atingiria a totalidade do patrimônio dele. Tranquilo? Sigamos. 10ª questão, acho que para fechar o nosso primeiro bloco aí. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, juiz, 2013. Deixa eu entrar aqui para a gente conversar. Mediante a Lei 12.441/2011, introduziu-se no Código Civil o conceito de Eireli. Acerca dessa espécie de empresa, assinale a opção correta. Por ter regramento específico, não se aplicam a Eireli as regras previstas para a sociedade limitada. A Eireli deve ter um titular, pessoa física com nacionalidade brasileira e capital mínimo de 100 vezes o maior salário mínimo do país, totalmente integralizado, sendo a responsabilidade do titular limitada ao valor do capital. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da sigla Eireli ou Eireli, após a firma ou a denominação social de empresa individual de responsabilidade limitada. A empresa individual de responsabilidade limitada não poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária em um único sócio, independentemente das razões que motivaram essa concentração. E letra E, finalmente, é permitida a pessoa natural constituir Eireli figurar em várias empresas dessa modalidade. Está aí uma outra questão puxada, pesada, tem que ler tudinho. Mas vamos aqui analisar as assertivas. Em relação à letra A, você vai encontrar no artigo 980-A, parágrafo 6º do Código Civil, que aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para sociedades limitadas. Certo? Então você vai aplicar a Eireli a mesma coisa que você aplica às limitadas. Em relação à letra B, o caput do 980-A vai resolver. Tá aí, ó. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o valor do maior salário mínimo vigente do país. Tá? Aqui eu já estou dando a dica, porque a próxima é a letra D. Então vamos ver quem é que está certo. Na letra D, 980, parágrafo 3º do Código Civil. A Eireli também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária no único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Por que isso? Deixa eu entrar aqui para falar com vocês. Por que isso aí? Isso aí, exceção vamos dizer assim, ao modelo clássico do direito empresarial que não admitia a unipessoalidade societária. O que você tinha antes do Código Civil? Era vedada a sociedade unipessoal. Já é uma contradição em termos. O contrato de sociedade exige pelo menos 2 pessoas. Então você não poderia ter sociedades unipessoais. A Eireli, vamos dizer assim, é uma exceção desse formato no direito brasileiro, onde ela admite a limitação da responsabilidade do empresário, que na origem seria um empresário individual, alguém que sozinho exerce a função de empresa.
Então, nessa hipótese, natural seria, admitindo essa hipótese, a possibilidade de limitar a responsabilidade do empresário individual, natural que você possa admitir também a conversão de uma sociedade, um contrato de duas pessoas, concentrado na mão de uma única pessoa. Se duas pessoas podem exercer a empresa, por que uma pessoa também não poderia, desde que o direito brasileiro passe a admitir, como passou a admitir, a Eireli? Tá certo? Vamos sair da frente aqui para vocês poderem seguir aqui. Letra E. 980-A, parágrafo 2º do Código Civil. A pessoa natural que constituir empresa de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Só pode ser uma Eireli. Cada pessoa só pode ter uma Eireli. E, finalmente, a resposta correta você vai encontrar no artigo 980-A, parágrafo 1º do Código Civil. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão Eireli após a firma ou a denominação social de empresa individual de responsabilidade limitada. E isso acontece, meus amigos, por quê? Porque quem está contratando vai se guiar pelo nome empresarial. Da mesma maneira que você encontra lá, por exemplo, aqui eu conheço uma pessoa jurídica chamada Barbados e Barbudos Comércio de Alimentos Limitado. Se fosse Barbados e Barbudos Comércio de Alimentos Eireli, eu saberia que tem apenas um único empresário de responsabilidade limitada tocando aquela pessoa jurídica ali. Tá certo? Deixa eu crescer aqui, ficar grande aqui, para poder me despedir de vocês nesse nosso primeiro bloco, 30 minutos aí. Então, vamos lá. Permaneçam nos estudos aí, continuem firmes e daqui a pouco eu volto com o nosso segundo bloco, tá certo?